Eu assisti Mr. Nobody Against Putin, que vai chegar aqui no Brasil com um belíssimo título de Um Zé Ninguém contra Putin. E assim, eu acho que é um documentário que ele me surpreende bastante do começo ao final. Eu acho que ele é um documentário que ele nasce de uma tempestade perfeita, né? Ele nasce assim de uma situação onde a gente tem um personagem ali, né, um protagonista, que é o Pavel Talankin, que ele é um professor da escola lá, sei lá, fundamental da Rússia, e ele gostava de filmar. Ele é um entusiasta, ele é um videomaker entusiasta. Então ele estava sempre filmando, ele tinha várias questões de filmar os alunos, de ajudar eles com os vídeos, né, produzir vídeos das crianças para atividades escolares. E aí, quando ele acabou vendo uma mudança ali de ares, assim, tipo, ele meio que foi filmando o que aconteceu na Rússia no decorrer dos últimos anos. E isso resultou em um documentário. Então, aquele documentário, tal qual A Vizinha Perfeita, que ele não. As filmagens, né, as imagens que a gente está vendo, elas não iniciam sendo pensadas para um documentário. Só que nesse caso, elas são, como eu falei, uma tempestade perfeita para você ter um material suficiente e muito interessante para você retratar o que está acontecendo na Rússia, no sentido de você retratar uma, digamos, uma lavagem cerebral. Acho que, digamos, não, eu acho que é o melhor termo possível, porque justamente ele tá filmando a rotina, ele tá filmando os alunos, ele tá filmando o seu dia a dia, até que a Rússia começa a guerra da Ucrânia, né, a guerra contra a Ucrânia. E aí, a partir desse momento, nota-se uma mudança na sociedade, mudança estrutural na sociedade russa. E o Pavel, que ele é esse cara, um videomaker entusiasta, ele simplesmente continuou fazendo o que ele já fazia, que é filmar. E ele filmava, e ele falava com a câmera, e ele começou a filmar a mudança geral que acontecia principalmente nas escolas, mostrando e revelando toda uma política de idolatria à guerra, idolatria aos conflitos, que vai sendo colocada ali, né? Toda a propaganda de guerra que vai sendo inserida nas escolas, meio que fundamentando da base uma nova geração de pessoas que anseiam pelo conflito, anseiam para defender a mãe Rússia, né? Isso é uma frase, inclusive, dita no filme que é: as suas vidas, elas vão acabar, mas a mãe Rússia sempre lembrará de vocês. Esse discurso nacionalista que é colocado no filme, né, que é colocado na sociedade e retratado no filme, acaba dizendo muito sobre como existe a propaganda de guerra. E eu acho que é interessante a gente ver isso da Rússia, né, ver isso acontecendo na Rússia, mas eu acho que funcionaria para qualquer outro país que aconteça um cenário parecido, inclusive aqui no Brasil, que a gente sabe que existe um movimento de militarização das escolas. É que tem uma parte das pessoas que falam que os professores eles estão fazendo uma lavagem cerebral nas crianças, porque eles estão falando da ditadura e que a ditadura não foi boa, então eles estão ensinando. E aí tem uma parte do público que acusa os professores de estarem impondo a sua própria versão dos fatos, quando na verdade o que a gente vê, o que acontece, é muitos lugares onde as escolas estão, tipo, meio que transformando os alunos já em pseudo-exército, assim, né, em pseudo-militar, o que é algo muito assustador. E aqui nesse filme, a gente vê isso sendo feito não só de uma forma muito mais agressiva, muito mais extrema, como realmente num cenário de guerra. E antes de eu falar mais sobre isso, antes de eu falar mais sobre Mr. Nobody Against Putin, eu quero convidar você que chegou de paraquedas para já se inscrever nesse canal e deixar um like nesse vídeo. Se você chegou aqui agora, não tá inscrito, aproveita, porque assim, muita gente que assiste os meus vídeos não tá inscrito, e você vai estar me ajudando pra caramba só de dar um like e se inscrever aqui no canal. O YouTube vai entender que o vídeo é bom, vai mandar pra mais gente, e a gente vai crescer a comunidade que a gente tá formando. Se você ainda não me conhece aqui, quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no canal, desde lançamentos no cinema, lançamentos no streaming, entre outras coisas, listas especiais. Estamos em cobertura de Oscar 2026. Mr. Nobody Against Putin está indicado na categoria de melhor documentário, e é um dos documentários mais interessantes que eu vi dessa leva aí da temporada, justamente por causa da forma como ele vai retratando essas coisas. Lembrando que se você quiser trocar mais ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Como eu dizia, né, vamos voltar a falar aí do Mr. Nobody Against Putin, filme dirigido pelo David Borenstein. Nunca tinha assistido nada desse diretor e ele não é o responsável pela captação das imagens, mas sim da montagem, da direção realmente, pelas imagens já captadas pelo professor, né, pelo Pavel, que fez essa captação, como eu falei. Ele já fazia essas filmagens porque ele gostava,
e era muito legal a interação dele com os alunos. É muito bonito a gente ver, porque é um filme que ele começa, inclusive ele começa num outro tom. Eu acho isso muito legal. Ele começa numa pegada meio Ratatouille, assim, que ele mostra as crianças, aí ele entra no quadro ali pra mostrar, para ajustar uma criança, e aí ele olha pra câmera e ele coloca uma cena que é exatamente tipo, esse aqui sou eu. Antes de tudo dar uma merda, né? Antes de tudo dar errado. E aí, assim, a gente vai acompanhando, e é muito bonitinho no começo a gente vê a relação desse professor com as crianças, né? Porque ele fala da relação que ele tem, de como ele quer ser um professor, e o que ele prega ter uma filosofia de um professor que ele queria ter tido, né? Então ele quer que as crianças estejam à vontade como ele queria ter ficado à vontade, ele quer ter uma relação de aprendizado, de troca, como ele queria ter tido quando ele era o aluno. E ele dá aula na escola que ele estudou, então isso acaba criando esse ciclo. Ele comenta, por exemplo, de como ele é um cara... Assim, ele é um cara muito, aparentemente, pensador, né? Ele tem uns livros, ele comenta que ele gosta ali dos livros, ele tem mais de 400 livros na casa dele, ele tem uma bandeira da democracia fixada no quadro, nas costas dele, na sala dele, né, onde ele senta. Então essa bandeira está enquadrada em vários momentos, e ele vai comentando dessa questão de como é o dia a dia até que a gente entra num cenário de guerra. A partir do momento que a gente entra num cenário de guerra, o filme ele vai criando uma mudança de tom bem gradual, que é bem interessante, porque a gente vê como o clima vai pesando, mas não só porque o clima pesa por causa do conflito, mas realmente por causa e você meio que se tornar uma ferramenta do sistema, você se tornar uma ferramenta do sistema em guerra. E aí vão se criando momentos muito emblemáticos, né? Um dos momentos que eu acho mais fortes, assim, é uma sequência onde as crianças elas estão, né, chega um grupo armado, um grupo militar na escola, para ensinar as crianças sobre as armas. E aí eles tiram foto, tem um menino com uma bazuca, tem um que tá tipo com uma metralhadora, assim, que tá todo empolgado, e você vê que aqueles jovens que, sei lá, poderiam ter muito potencial de ser outras coisas, eles estão muito empolgados pela possibilidade de eles irem pra guerra. É uma visão que combina muito com o filme Nada de Novo no Front, né, o remake, eu não sei do original, mas eu assisti a refilmagem, que eu gostei bastante, porque ela também traz essa coisa desse discurso. Ela mostra como os jovens soldados, eles estavam muito ansiosos para ir pra guerra, para serem vistos como heróis, para voltar e as mulheres estarem babando neles, porque, nossa, vocês são incríveis, vocês foram pra guerra. E aí eles vão, e aí eles veem que não tem nada de bonito, não tem nada assim de heróico na guerra, é desesperador. E aqui a gente vê isso só nessa parte anterior, porque a gente não vê, a gente não tem uma filmagem na guerra, por exemplo, mas a gente tem alguns momentos que são bem fortes, como, por exemplo, um áudio de um enterro, né, um áudio de um velório, onde a gente vê uma mãe desesperada, justamente por causa já de uma vítima do conflito. E tudo isso vai representando justamente essa gangorra sentimental do filme, né? Começa numa coisa muito feliz e ela vai sendo puxada para algo que é muito pesado, que é muito tenso, que é muito forte. Existe uma marcha onde as crianças elas estão com cartazes, né? Crianças e adolescentes estão com cartazes de esse meu parente morreu numa guerra. E aí é justamente onde eles criam essa coisa e a própria narração do Pavel, ela vai trazendo essa questão de eles estão reconstruindo o discurso, eles estão trazendo um discurso muito óbvio de se você for pra guerra e morrer, será um herói, você será um mártir, você será lembrado como uma pessoa que defendeu a mãe Rússia. Até que eles falam realmente isso, de as mortes vão acontecer de um jeito ou de outro, mas na guerra você vai ser sempre lembrado pela mãe Rússia, né, por defendê-la. É um trabalho de propaganda incrivelmente assustador que está sendo feito lá, que é um trabalho, como eu falei, que poderia ser visto talvez nas escolas dos Estados Unidos, que também é um país que idolatra seus conflitos, idolatra suas guerras. Aqui no Brasil a gente já viu isso acontecendo em salas de aula com alunos, principalmente de escolas, né, já alinhadas com o militarismo, de crianças que, desde um juramento à bandeira, que pode ser algo mais inocente, até uma coisa meio voltar com a ditadura, de acabar com o comunismo, que não existe aqui no Brasil. Mas nesse documentário a gente tem um retrato muito bom, muito transparente de como funciona essa propaganda de guerra, de como funciona essa propaganda de ideologia que, não por coincidência, começa nas escolas, né? Começa ali com pessoas que estão em formação. A gente vê algumas dessas pessoas no decorrer do filme e a gente vê como elas vão sendo afetadas por essa propaganda, como elas são sendo afetadas
né, com seus princípios vão sendo alterados, enquanto outros aparentemente vão sofrendo com o pesar, porque sabem da gravidade, entendem a gravidade, rejeitam um pouco dessa propaganda. A cena, como eu falei, do velório, por exemplo, ela é muito forte. Ela é muito forte porque ele até comenta que ele sabia que era muito arriscado filmar lá no velório, mas ele achou que tinha que ter algo dali, então ele grava o áudio, e aí a tela fica preta, e a gente fica ouvindo o áudio, e é desesperador. É desesperador porque a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que já aconteceu, a gente sabe que vai voltar a acontecer. Liga o jornal, abre o Twitter, você vai ver que tá não só mais a Rússia e a Ucrânia, estão tendo, sei lá, 4 guerras paralelas no redor do mundo. E é um documentário que ele acaba pegando esse sentimento que a gente tem de ansiedade, né? Porque a gente tá ansioso, a gente tá vivendo um momento complexo, e ele canaliza isso muito bem e ele mostra como nem sempre o problema, o conflito, ele tá só do lado de fora. Ele às vezes está sendo instituído, ele está sendo institucionalizado. Não sei se essa seria a melhor palavra, mas ele está sendo trabalhado justamente, como eu falei, na base, nas crianças, nos adolescentes, que já vão sair dessa formação, já estão nesses anos de formação, e eles vão sair formados com uma cabeça voltada para adorar o conflito, para adorar a guerra, para querer a guerra, ansiar por ela. O que é incrivelmente pesado, assustador e bem forte. Eu acho que talvez a única coisa que dilua um pouco da força desse documentário, né, como eu falei, é um documentário que tem um discurso muito bom, ele traz tudo de uma forma muito transparente, justamente porque o cara ele já filmava, então ele consegue filmar ali de dentro, ele consegue filmar desde os primeiros momentos, desde as primeiras cenas onde os alunos simplesmente começam a marchar sob um hino militar, até o momento que eles estão realmente ensaiando como se joga uma granada, né? Disputando quem que joga a granada melhor, joga mais longe. Então assim, a gente vai vendo essa coisa gradual, é muito transparente, é uma coisa assim muito completinha, eu acho que é um documentário que ele traz o discurso dele muito completinho de a gente entender, tá mastigado lá pra gente ver qual é o problema da coisa, com a gente ficar assustado, mas eu acho que ele também tem aqui e ali alguns excessos, justamente também porque o cara ele tá fazendo um documentário, ele tá, como eu falei, tem momentos que ele tá falando com a câmera, tem momentos que ele tá se apresentando a vida dele, apresentando o cachorro dele, tem momentos que são muito pessoais e que não se conectam 100% com o discurso, com a estrutura e o tema principal do documentário. Mas fora isso, é um belo filme, eu acho que é um filme assim muito forte, muito potente, que eu acho que merece um reconhecimento e assim, assista por conta e risco porque ele é assustador, ele dá uma indução de ansiedade, sabe? Eu fiquei assistindo, tinha horas que eu ficava meio assim, pensando aqui no Brasil, pensando em como tá o mundo e às vezes a gente só quer se alienar um pouquinho, não é? Vendo um documentário que a gente vai se alienar, mas olha, pesado, pesado, mas ainda assim muito bom. Então, para Mr. Nobody Against Putin, nota 7. Eu acho que pela formatação e também um pouco pelo tema, ele me lembra bastante o documentário No Other Land do ano passado, né, do Oscar do ano passado, mas ele também me lembra bastante a forma como foi captada ali o A Vizinha Perfeita, documentário que vai competir diretamente no Oscar 2026. Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.